O que nós estamos vendo aí nas quartas-feiras? Sobre o quê? Sobre orações. Orações o quê? Extraordinárias. O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa fora do comum, não é? É uma coisa acima da média, é uma coisa muito diferente. E é uma oração que sai da minha rotina, sai do meu normal, para que também tenha com certeza uma consequência, uma resposta diferente também. Essa é a nossa esperança. Nós já vimos duas aqui, você lembra das duas ou não? Qual foi a primeira? Qual? Isso, a oração de Josué. E você lembra do tema que eu dei para aquela oração ou não? A oração que afasta a noite. Ele orou para o sol ficar quietinho lá em cima e a noite não chegou, não foi? Quarta-feira passada, qual foi a oração? A oração que faz ver. Quem foi o personagem? Lembra ou não? Eliseu, né? Que pediu o que na sua oração? Para que os olhos fossem abertos, né? Para que o menino e depois o exército todo que ele mesmo cegou pudesse ter os olhos abertos e eles pudessem ver. E uma particularidade interessante é que nós vimos na quarta e na sexta-feira, pastor Alvim veio e pregou sobre visão, que realmente precisamos ter visão. Hoje a gente vai ver uma oração que eu já preguei algumas vezes aqui, mas depois do que nós ouvimos do pastor Alvim, eu achei que eu devia trazer essa oração aqui. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, a oração de Jabes. A oração de Jabes. Quem foi Jabes? O que Jabes fez na Bíblia? O que Jabes fez na vida dele? Você lembra? Qual é a história de Jabes? Quem foi Jabes? Não sei. O que ele fez? Não sei. Mas por que Jabes é lembrado? Jabes é lembrado só por uma oração. A única vez que aparece na Bíblia e a única vez que ele é citado e a única coisa que fala dele é Jabes orou. Jabes orou. E eu queria ver com você sobre a história de Jabes, ou pelo menos o que está nesses dois versículos, e a oração que ele fez. Mas primeiro vamos ler. Abre a tua Bíblia lá, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Olha lá. Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, me guardando de males e me livrando de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Quando eu era adolescente, eu li esse texto, quando eu estava pela primeira vez lendo a Bíblia inteira. E você sabe por que eu li esse texto? Porque eu fiz um compromisso de ler a Bíblia inteira. E quando a gente chega numa página como 1 Crônicas 4, que só tem nome, só tem genealogia, a gente não lê, não é? Coisa mais chata da Bíblia é esse negócio chamado genealogia. E fulano deu a luz a não sei clã, e foi pai de fulano, e foi pai de ciclano. E você fala, para que eu vou ler essa lista enorme aqui? E olha que interessante. Aqui nós temos um capítulo que fala de genealogia, um capítulo que fala só de fulano deu a luz a não sei quê, e do Beltrano foi filho de ciclano e tal. Mas no meio desse monte de nomes, tem esses dois versículos que é quase que se fosse um parênteses. O autor estava escrevendo, ou ditando, né? Um monte de nome, só para ser registrado a genealogia, mas de repente ele fala, não, esse cara aqui eu não posso só dizer, ele veio. Vocês têm que saber um negócio especial desse cara aqui. E depois de 44 nomes, ele para e não apenas cita Jabes, mas Jabes foi alguém, diz aí nesses dois versículos, alguém que marcou a história. Pelo menos a história da sua vida foi marcante. E é por isso que ele cita. É interessante isso.
o autor para no meio de uma lista de nomes e destaca, faz uma menção honrosa e lembra Jabes. Por quê? Porque Jabes orou. Mas essa história é uma história muito interessante, porque se você reparar, só nesses 2 versículos dá para a gente aprender alguma coisa. Jabes teve uma transformação e uma história extraordinária. É por isso que hoje eu quero falar para você sobre a oração de Jabes, e como eu estou dando títulos para as orações, para as mensagens, se eu desse um título para hoje seria a oração que muda o destino, a oração que muda a história. E olha aqui para mim, quem de nós aqui já não quis fazer uma oração assim? Deus, muda minha vida. Deus, eu não quero continuar sendo assim. A história de Jabes é interessante, só tem 2 versículos, mas nesses 2 versículos a gente aprende uma coisa muito interessante. No versículo 9 diz que a mãe dele deu esse nome para ele. Os nomes naquela época tinham muito significado, todos eles. E quando a mãe dele o concebeu, e só fala da história da mãe, provavelmente o pai já tinha morrido ou não tinha pai, a gente não sabe da história exatamente, eu só sei que a mãe disse, olha, ele vai chamar Jabes. E por quê? Porque ela disse, na hora que eu estava dando a luz, ele me deu muita dor. Jabes significa dor, sofrimento. Quando uma mãe colocava o nome de um filho, ela queria de alguma forma escrever a história ou profetizar a esse respeito. Quando eu aprendi isso, eu tinha poucos anos de idade, eu detestava o meu nome, porque ninguém na minha escola falava meu nome certo, todo mundo falava errado. Mas o dia que eu pesquisei, aprendi que meu nome era bíblico, e tem 11 Eliezer na Bíblia. E o dia que eu descobri que Eliezer significa Deus é o meu auxílio, Deus é minha ajuda, Deus vai me ajudar, eu comecei a amar o meu nome. Cada vez que alguém fala Eliezer, está dizendo para mim, Deus te ajuda. E você imagina quantas vezes eu já ouvi o meu nome? Todas as vezes que eu ouço o meu nome, é como se alguém dizendo, Deus te ajuda. É por isso que eu poderia dizer outra coisa, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Deus é o meu ajudador. Agora Jabes era o contrário, o nome dele significava dor, alguém que causa dor, alguém que causa sofrimento. E toda vez que ele ouvia alguém chamar o nome, ô Jabes, estava dizendo, ô causador de dores, ô sofredor, ô você que faz os outros sofrerem, você é uma maldição, rapaz. Desde que você nasceu, você traz dor para quem está perto de você. A tua mãe quase morreu de dor. Você é causa de sofrimento. Você já pensou, o moleque, ouvir isso e todo mundo, os amigos dele olhavam para ele, ô dor, ô sofrimento. Era uma maldição para aquele menino, era uma maldição para aquele rapaz. Cada vez que ele ouvia o nome, ele sabia que ele tinha vindo ao mundo e ele era a causa de tristeza. Olha que terrível isso. Toda vez que alguém falar pelo teu nome, você saber que estão jogando na tua cara que você é uma pedra, que você é um peso, que você é uma lástima. Era o nome dele. Hoje na minha leitura diária, chegou lá no período que o povo de Israel chegou no lugar, e só tinha águas amargas. É por isso que eles deram aquele lugar o nome de Mara. Terrível, né? Você é uma amargura. A gente tem que trabalhar com isso, O coitado teve que fazer muita terapia. Muita, pastor Ronaldo, muita terapia. Porque essa era a perspectiva dele. Ele nasceu e já quando nasceu, pregaram na testa dele a marca, sofrimento, dor. Talvez física, talvez da gravidez, talvez do parto, talvez uma dor emocional. A gente não ouve falar do pai, quem sabe, enquanto ela estava grávida, o pai morreu. Ou talvez foi uma gravidez indesejada, um adultério, a gente não sabe, um trauma. Eu sei que toda vez que ela olhava para ele, ela sofria. Toda vez que dizia o nome dele, era uma lástima. Era um nome odiável, todos zombavam, se afastavam dele, amaldiçoavam. Sofrimento.
era uma vida destinada a sofrer. Se a história não pudesse ser mudada, se os destinos fossem traçados e desde que eles fossem traçados nada mais pudessem mudar, essa seria a história de Jabes, a história de um sofredor. Mas não é isso que está nesse texto. E rapidinho eu quero ver se eu consigo ver para você, que eu estava tirando do texto hoje, eu tive 4 informações que esse texto dá. E 4 petições que Jabes fez à sua oração. Quais são as 4 informações interessantes? A primeira, a mãe de Jabes sofreu e fez sofrer. Às vezes o sofrimento faz parte da vida e ela não é circunstancial, todo mundo sofre. Mas a mãe de Jabes, quando sofreu, resolveu fazer o filho sofrer. Ela resolveu transferir a sua dor para o filho. Ela resolveu transferir o seu sofrimento para o filho. Ela resolveu eternizar, ou pelo menos perpetuar o sofrimento. Ela disse, já que eu sofri, eu vou colocar um carimbo em você e todo mundo que vê você vai lembrar de sofrimento. Você também vai sofrer. O que é que você faz quando sofre? Faz outros sofrerem também, machuca também, quando é machucado, quando te ferem, você também fere. Quando te machucam, o que você faz de melhor é machucar de volta. Se me bateu, vai levar. Se me feriu, vai ser ferido. Essa é uma escolha terrível. É a escolha daqueles que querem perpetuar sofrimento. A mãe de Jabes fez isso. A segunda informação que esse texto dá é que Jabes não se entregou. A mãe dele sofreu e fez sofrer. E disse, você vai sofrer. Mas Jabes, quando começou a entender da vida, quando cresceu, quando começou a tomar as suas próprias decisões, a mãe decidiu, meu filho vai sofrer com o nome que tem. Mas quando eu não sei que idade que ele tinha, mas quando ele começou a ter ciência da vida, quando ele começou a tomar decisões, ele decidiu, não, eu não quero sofrer o resto da minha vida. Eu não vou me entregar ao estigma que me deram. Eu não vou me baixar à maldição que me fizeram. Não, eu não vou me entregar à tradição da minha família. Não é porque o meu bisavô foi, que meu avô foi, que meu pai foi, que minha mãe mandou, não quer dizer que eu tenha que continuar sendo. Jabes não se entregou, ele orou. Ele não disse é o destino. Não, está escrito nas estrelas, como diz a TT Espíndola, isso é do tempo do pastor Ronaldo, esse mesmo. Está escrito, e se está escrito, acabou, ninguém desescreve. Não, Jabes falou, não, eu não quero isso para mim. Ele tomou uma decisão, ele orou, ele buscou, ele decidiu, ele não se entregou, não se conformou, e ele buscou mudanças, e buscou aonde, diz o texto bíblico? Jabes orou ao Deus de Israel. Sua mãe tinha influência sobre ele, sem dúvida nenhuma. Mas ele buscou uma influência maior do que a mãe. A maldição da mãe, o sofrimento do pai, o descaso do pastor, a desgraça da política, ou sei lá o que, quem quis magoá-lo ou feri-lo, é grande. Mas não é maior do que a graça do Deus que ele conhecia. A segunda informação desse texto é esse, Jabes orou, Jabes tomou uma decisão, Deus me ajuda, Deus muda. A terceira informação que esse texto traz, está no finalzinho, a última afirmação do versículo 10, e Deus atendeu o seu pedido. Preste atenção aqui, o nosso Deus é um Deus que responde às orações. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Ou Jesus disse, olha, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Salmo 115 diz que os outros povos têm deuses, têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, não
podem responder orações. Mas a Bíblia diz que o Deus de Israel, o meu Deus, pode responder às nossas orações. Amém? Nós não fazemos orações só porque é um ritual da nossa religião. Toda religião tem ritos. E você podia dizer que é só um ritual. Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos falar o Pai Nosso. Mas não, oração não é um ritual. Oração é um pedido, é uma conversa, é uma adoração. E Deus responde às nossas orações. Isso é coisa linda, meus amados, que nós precisamos fazer. Até porque Deus também tem prazer, Deus tem alegria em nos abençoar. Amém? Quarta e última afirmação que eu vejo nesse texto é a primeira afirmação do versículo 9. Qual foi a resposta de Deus? Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele nasceu para sofrer. Ele nasceu amaldiçoado. Ele tinha tudo para ser um fracasso. Cada vez que lhe chamavam pelo nome, a autoestima dele se tornava baixa. Ele podia ser um Zé Ninguém. Ele podia estar abaixo de tudo, porque parece que era isso que a mãe olhou e fincou para ele. Mas não, a história diz, está nesse texto aqui, a história diz. É por isso que o autor faz um parênteses e diz assim, não, mas Jabes, esse eu não posso só citar, eu tenho que dizer, esse cara aqui foi o melhor da família dele. Foi o mais ilustre dos seus irmãos, foi o mais honrado, foi aquele que, preste atenção, eu li várias versões, no aplicativo que eu tenho lá da Bíblia, em casa, dá para você comparar todas as versões, aí eu pego um versículo e comparo 5 versões num texto só, é lindo, e pelo menos 3 dessas versões dizem assim, foi o mais respeitado. É interessante que era para não ser, porque quem é que vai respeitar a dor? Quem que respeita o sofrimento? Mas Jabes se tornou o mais ilustre, o mais respeitado, talvez o mais ouvido, o mais desejável dos irmãos. Foi escrito que o seu destino seria uma lástima, mas o seu destino foi mudado, a sua história foi mudada. E de nada ou de muito sofrimento, ele se torna o exemplo. Irmão, olha aqui, nenhum destino é traçado às nossas vidas que não possa ser mudado pela graça do Senhor. Nenhuma história escrita aqui já está terminada, que Deus não possa tocar e mudar. Nenhuma. Ninguém, todos nós somos e podemos ser moldados pelo Senhor. Mas o que Jabes fez para mudar essa história? Eu não sei. A Bíblia só diz uma coisa que ele fez. Ele orou. Qual foi a oração extraordinária de Jabes que mudou o seu destino? Tem 4 pedidos que ele fez. Primeiro pedido, ele disse, Senhor, abençoa-me, abençoa-me. Foi o primeiro pedido, Senhor, me abençoa. Nas outras versões diz assim, se quiseres ou se puderes me abençoar. Há uma outra versão, se não me engano, a Nova Transformadora diz assim, Deus, queira que o Senhor me abençoe. É uma frase como se fosse um desejo, é um sonho, como diz o pastor Alvim aqui. A oração dele foi como que um pedido de desejo. Deus, eu queria muito que o Senhor me abençoasse. Eu queria muito que a tua bênção fosse sobre mim. A minha mãe lançou uma maldição sobre mim. Mas o meu desejo, Senhor, é que o Senhor fale uma bênção sobre mim. É que o Senhor me abençoe. Que o Senhor derrame
bênção sobre a minha vida. Mas de modo geral eu posso dizer, Jabes orou e Jabes pediu as bênçãos do céu. O apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus quer derramar bênçãos sobre a nossa vida. Mas é verdade que Deus espera que nós busquemos, que nós peçamos. E é verdade, eu acredito sim, que Deus espera que nós desejemos as bênçãos. Que nós possamos visualizar ou ter visões, como está lá em Jeremias 29, olha, eu sei o que o Senhor tem para nós, mas que nós possamos buscar, que nós possamos clamar. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz exatamente isso, olha, rogo-vos, que vocês apresentem os vossos corpos, que vocês deem como um sacrifício ao Senhor, mas rogo-vos também que a sua mente seja transformada, e vocês sejam transformados, a tal ponto, diz o apóstolo Paulo, que vocês possam experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Mas Paulo começa dizendo, eu rogo a vocês. Presta atenção, irmão, você tem pedido, você tem dobrado os joelhos e pedido, Deus me abençoa. Especificamente você tem falado, Deus me abençoa. Deus faz um milagre na minha vida. Deus faz um agir na minha vida. Deus me abençoa. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Deus quer me abençoar. A primeira oração, ou melhor, a primeira petição na oração de Jabes foi, Deus, eu tenho uma maldição sobre mim. Que tal agora o Senhor dar uma bênção sobre mim? Eu acho interessante a história de Esaú. Você lembra a história dele? Ele era irmão de Jacó. Ele era meio descabeçado. O Jacó fazia negócios com ele de vez em quando. Foi lá e comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Depois enganou o irmão e roubou a bênção que o pai tinha. Gênesis 27. Enganou o pai e o pai abençoou o outro filho como se fosse Esaú. Aí o Esaú chega e o Esaú vai pedir para o pai abençoá-lo antes de morrer. Mas o pai diz assim, não dá, filho, eu já abençoei teu irmão. A bênção que era para você eu já dei para ele. E eu acho interessante, está lá em Gênesis 27, versículo 36 a 38, que ele fala assim, mas pai, o senhor não tem mais nenhuma bênção? O senhor só tinha aquela bênção que o senhor deu para o meu irmão? Mas pai, o senhor não tem mais? Que negócio que é esse, que o senhor só tem uma bênção para dar para o filho, só uma? E diz o versículo 38 que o pai fala, olha, não tem, é isso aí mesmo, você vai ser submisso ao seu irmão, porque ele vai ser o abençoado. E olha lá que diz o finalzinho do versículo 38, diz que Esaú chorou copiosamente, porque ele sabia quanto valia uma bênção. É por isso que Jabes começa a mudar a sua vida dizendo, Deus me abençoa, derrama tua bênção sobre mim. Segundo pedido de Jabes foi, aumenta as minhas terras. Em outras versões diz, alarga as minhas fronteiras. A Nova Transformadora diz, expande os meus territórios. O que Jabes pediu? Jabes simplesmente não pediu assim, Deus, eu quero uma fazenda maior, Deus, eu quero um sítio maior, Deus, eu quero mais terras. Ele pediu isso, é verdade, alarga os meus territórios. É verdade, ele pediu, olha, dá mais terras, aumenta as minhas terras. Mas esse pedido estava implícito um outro, porque quem tem mais terras, quem tem mais propriedade, quem tem uma indústria maior, quem tem um comércio maior, quem tem aumentado o seu negócio, tem também aumentado a sua responsabilidade. E o que ele quis dizer também, ele sabia, era, Deus, me dá mais influência, porque se eu tivesse só o meu quintal, é só eu e minha mulher.
Mas se eu tiver uma chacrinha, talvez eu já tenha que contratar um empregado. Mas se eu tiver um sítiozinho, já tenho mais 2 ou 3, agora um cavalo, um boi. Se eu tiver uma fazenda, eu tenho que contratar um bocado de funcionário para trabalhar para mim. Eu vou influenciar outras vidas. Eu vou ter mais responsabilidade, não é só ter mais propriedade. E o que ele quis dizer é exatamente isso: Deus aumenta a minha influência. Deus, preste atenção aqui, pastor Alvim disse isso aqui, e eu creio que isso tem faltado nas nossas orações, pelo menos nós dessa igreja, eu quero dizer. O que Jabes disse foi: Deus, eu não nasci só para isso aqui, eu quero ser mais. Eu quero ter mais, mas para ter mais eu tenho que ser mais. Eu tenho que ter mais responsabilidade, eu tenho que ter mais influência, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que com certeza me esforçar mais. Eu sei, Deus, mas é isso que eu quero. Aumenta as minhas terras, aumenta a minha responsabilidade, aumenta a minha influência, me dá mais capacidade, me dá mais unção. Deus, faz eu ser mais do que eu sou, porque eu não quero me acomodar ao que eu sou. Na linguajar de hoje, que todo mundo ouve, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu não quero ficar sentado aqui. Como o pastor Alvim disse, como foi a oração de Caleb: eu não nasci para isso aqui não, eu quero mais, eu vou conquistar mais. Deixa comigo. Deus aumenta as minhas terras. Terceiro pedido que Jabes fez na sua oração foi: seja comigo em tudo que eu fizer. Na minha versão aqui ele diz assim: que a tua mão esteja comigo. Ou seja, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der mais influência, mais terra, propriedade, empregados, responsabilidade, Deus, presta atenção, Deus, eu não aguento isso aqui sozinho. Eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso da sua ajuda. Que a tua mão esteja comigo em tudo que eu fizer. Salmo 1. Ou então a história de José. Lembra? Eu gosto da história de José. José com seus irmãos fazia o que fazia, foi vendido, foi lá para a casa de Potifar e aí começou a trabalhar, e a Bíblia diz que a casa de Potifar estava uma bagunça, mas Deus o abençoava, e tudo que ele colocava a mão, a Bíblia diz, Deus o abençoava em tudo que ele colocava a mão. Deus era com José. E aí as coisas reverteram tal, e José vai para a prisão, e quando José vai para a prisão, logo ele toma conta do cárcere, logo ele toma cuidado, ele cuida de todos os outros prisioneiros, e está lá, o texto bíblico diz claramente, Deus estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. E aí ele sai de lá da prisão e vai para o trono do Egito, e abençoa a terra do Egito, e a terra do Egito se torna rica e próspera por causa da mão de José, porque tudo que José fazia, Deus abençoava, Deus colocava a mão de Deus estava com José. O que Jabes orou foi isso: Deus, já que o Senhor vai me abençoar, já que o Senhor vai alargar minhas fronteiras, eu vou ter bastante influência, eu não aguento essa vida sozinha. Eu não levo essa vida sem o Senhor, eu não consigo melhorar se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer se a tua mão de poder não for comigo. Deus, que a tua mão esteja sobre mim, me dá o teu poder, eu preciso da tua mão, eu não consigo fazer isso sozinho. Isso tem um nome, querido, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, chama-se dependência. Quanto mais dependente de Deus você é, mais você vive pela fé. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é pelo que você depende de Deus. Deus, eu dependo do Senhor. A mão de Deus, ele diz, Deus, que a tua mão seja sobre mim. É como se ele dissesse, Deus, agora eu estou fazendo o que eu posso aqui, o Senhor me deu bastante, mas eu preciso de grandeza. Então que tal o Senhor ser sócio comigo? Que a tua mão seja sobre mim. Ou seja,
que haja um toque de grandeza em tudo que eu fizer. Você já pediu isso para Deus? Deus, que tudo que eu me propuser a fazer, o Senhor esteja junto. Que o Senhor seja, que o Senhor se estenda. Finalmente, última, que me livres do mal. Ele diz, livrando-me dos males e de dores. Em outra versão diz que o Senhor me guarde dos males e da aflição. Em outras palavras, ele diz, Deus, o Senhor vai me abençoar, vou ser influente, o Senhor vai me derramar poder, e o Senhor vai estar comigo, mas apesar disso tudo, eu sei que eu sou humano, eu posso pecar, eu posso errar, tenho mal, tem gente ruim perto de mim, Deus, tem gente que me engana, tem Satanás, meu acusador, meu inimigo, meu adversário. Não foi essa a oração que Jesus fez, lá em Mateus 6, no Pai Nosso, e livra-nos do mal? Foi a oração de Jesus. O próprio Jesus sabia que seria tentado, foi tentado. Quem de nós não é tentado? Quem que não tem e recebe riquezas, influência, quem que não tem pessoas ao seu redor que não vai ser tentado? Tentado a enganar, tentado a mentir. Quem não recebe algum tipo de poder e não é tentado? Tentado a abandonar a honestidade, tentado a fugir dos princípios que sempre teve. Quem de nós pode dizer que ali na esquina da vida não vai se encontrar e deparar com Satanás? Que busca quem possa tragar, diz a Bíblia. É por isso que Jabes diz assim, não basta o Senhor me levantar, só tem que me ajudar a me livrar do mal, a escapar das ciladas, a não desejar o pecado, a não fazer alianças. Lembra que falamos aqui sobre Josué, que fez aliança com o inimigo, e depois teve que guerrear pelo inimigo, lutar pelo inimigo. Jabes orou, Deus me livra do mal, me livra das dores, me livra das aflições, me livra, Deus. Interessante que Jabes não pediu assim, Deus, me dá vitórias sobre os males. Porque uma coisa é você dizer assim, todo dia eu tenho que lutar contra o pecado, todo dia eu tenho que lutar contra os maldosos, todo dia eu tenho que lutar contra Satanás, é verdade. Mas eu acho bonita a oração dele, que ele diz assim, Deus, eu não quero nem lutar, faz eu escapar deles. Porque bem-aventurado é aquele que se desvia do mal, como Jó. Não foi assim que Deus falou para Satanás? Olha lá meu servo Jó, homem bom, íntegro, fiel, que se desvia do mal. Não fica lutando contra o pecado todo dia. Não fica lutando contra a tentação toda hora. Bom, se encontrar tem que lutar. Mas Jó fez uma oração, Deus, faz eu nem encontrar com isso. Deus, tira a tentação do meu caminho. Leva esse trem, essa mulher para o outro lado. Essa tentação, Deus, saia de reto, né? Deus, não deixa essa proposta chegar para mim não, porque se chegar, o Senhor sabe que eu estou precisando de dinheiro, Deus. Ui. Pode ser que eu não aguente falar não. Então não deixa nem chegar, Deus, me livra. Me livra. Me livra do mal. Uma oração, 4 pedidos. Me abençoa, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo e que o Senhor me livre do mal. E aí eu encerro dizendo, foi essa oração de Jabes que mudou a história. A oração que mudou o destino. Ele nasceu para ser um sofrimento, ele nasceu amaldiçoado, mas a sua biografia diz, foi o mais ilustre, foi o mais respeitado. Mudou a sua história.
Jabes era alguém que seria alguém ordinário, alguém muito comum e normal. Mas a biografia não conseguiu só escrever o nome dele, ele foi extraordinário. Porque pessoas acima da média, acima do comum, pessoas extraordinárias, sabem orar de modo extraordinário, sabem pedir por isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa disso, amém? Que tenhamos orações extraordinárias.